Eu nasci numa igreja evangélica, numa igreja batista. Tem gay evangélico, sim. Então, pessoal, hoje, dia 30 de novembro, dia do evangélico no Distrito Federal, inclusive um feriado distrital. E eu resolvi fazer um vídeo sobre dia do evangélico, que é um tema que mexe comigo de forma controversa, porque eu nasci e fui criado na igreja evangélica, então eu acompanhei tudo, foi na igreja batista. Escola dominical, culto de juventude, todo tipo de culto que vocês imaginarem, vigília, momentos de oração, de louvor. Toquei teclado na igreja, tive uma experiência incrível na igreja, mas que me geraram vários sentimentos. Saí da igreja exatamente quando comecei a me assumir, saí do armário e me reconheci como gay, tendo orgulho da minha orientação sexual. E de alguma forma isso foi incompatível, né, com os princípios, doutrinas que muitos na igreja defendiam. Muitos, mas não todo mundo da igreja. Mas hoje vamos falar de coisa boa, de coisas que geram reflexão, especialmente nesse momento de crescimento, né, do fundamentalismo religioso, dos extremismos. Algumas reflexões que me lembram a igreja evangélica, a igreja que eu nasci e tantas pessoas que eu conheci nesse processo. A primeira delas é a igreja como espaço de liderança. A igreja como espaço incrível de liderança, música, cultura. Foi lá que eu aprendi a tocar teclado, então é um lugar de formação. E tantas amizades, pessoas incríveis que você conhece na igreja que fazem muita diferença na sua vida. É uma comunidade, né, de muita troca, de muita reflexão comum. Então a igreja evangélica acaba sendo, na nossa sociedade hoje, e aqui no DF, que a gente tem uma população de mais de 800 mil evangélicos, acaba sendo um espaço de acolhimento, né, real, onde as pessoas constroem seus laços. É um espaço muito interessante. A segunda coisa, já não tão boa, que a igreja me lembra, é a culpa. Então, a culpa por tudo. Tudo que você faz, especialmente o que tem a ver com sexualidade, desejo, mas em relação a outras coisas, tudo te gera culpa. Como se a culpa fosse um sentimento que você tivesse que lidar constantemente. Então você vê gente culpada por tudo que faz, por todo tipo de comportamento. Aquilo vai gerando, e gerou em mim um pouco, viu? Especialmente na adolescência, é um sentimento muito esquisito, assim. Um sentimento de você ter que pedir perdão, de você sofrer, e sofrer muito em relação a tudo. Imagina, a minha saída do armário com 16 anos dentro da igreja, o tanto de culpa e de sofrimento que eu não tive, assim. Eu lembro que eu li um livro de um cara que chamava Larry Crabb, De Dentro pra Fora, um livro que um pastor me indicou na época, assim. E era um livro que me gerou tanto sofrimento, tanta dor, eu não gosto nem de lembrar desse livro, né? Então, a culpa é uma coisa negativa que eu lembro da minha convivência na igreja. Uma outra coisa muito interessante da igreja, que me tocou muito, assim. Eu lembro até o versículo, eu não esqueço disso, que era 1 Coríntios 13, que falava muito de amor e que o amor era mais importante que tudo, assim. Isso foi uma coisa que me tocou pro resto da vida, assim, porque a igreja falava muito de amor. E eu conheci muita gente incrível dentro da igreja que tocava muito na palavra amor e pensava muito em como desenvolver o amor pelas pessoas, como desenvolver o afeto pelas pessoas, como priorizar as pessoas em detrimento de uma sociedade tão desigual, tão descuidada, né? Onde muita gente não tem dignidade, não tem acesso a políticas públicas, não tem o mínimo. Então a igreja foi um lugar de inspiração, de amor. Uma última coisa importante, e que eu acho que é uma reflexão que todo mundo precisa fazer. A gente vive num contexto político de crescimento do fundamentalismo religioso, do extremismo, do conservadorismo, onde as pessoas não aceitam, não respeitam as outras pessoas. Recentemente, um pastor que é deputado apresentou um projeto do Dia do Orgulho Hétero. A gente vê um monte de pastores religiosos, lideranças políticas da igreja evangélica fazendo discursos de ódio, incentivando a violência contra as pessoas LGBTs, contra as mulheres, né? Fazendo discursos de ódio contra as pessoas negras. E eu acho que essa é uma reflexão que todo mundo que é fiel das igrejas evangélicas precisa pensar. Eu acho que isso não tem nada a ver com as leis da igreja, né? Com aquilo que a igreja me ensinou, pelo menos, o fundamentalismo religioso. O que esses pastores pregam não tem nada a ver com o que eu aprendi no período que eu tive na igreja. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer para a sociedade. Eu acho que o ensinamento que eu tive na igreja me lembra a defesa dos direitos humanos, a defesa das pessoas, a defesa dos direitos sociais. Espero que esse dia do evangélico lembre a gente de valores que eu acho que foram valores que eu aprendi muito na igreja, que são valores relacionados ao amor, a defesa da igualdade, a defesa de uma sociedade mais justa, dos direitos humanos, dos direitos sociais. Eu acho que essa é a comemoração de hoje, e não a comemoração junto com o fundamentalismo, de quem estimula o ódio, estimula a violência. Eu acho que esses setores que hoje têm crescido na sociedade, na política, eles não representam os valores que eu aprendi na igreja. E esse é meu recado para todas e todos os evangélicos hoje, que esse dia do evangélico seja um dia da celebração dos direitos.